antes, porém, eu quero trazer uma reflexão em Filipenses 2, versos de 5 a 11. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, eu quero ler esse texto e eu quero apenas refletir rapidamente sobre esse texto, pensar um pouco nesse sentido, nesse significado desta época que nós vivenciamos, da época do Natal, e pensar como que Paulo olhou para isso e como que Paulo reflete aqui em Filipenses 2, versos de 5 a 11. Se você encontrou, mesmo assentado como você está, acompanhe na sua Bíblia. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O conteúdo desse texto, desse trecho de Filipenses 2, 5 a 11, é extraordinário. Na verdade, é um jeito extremamente técnico que Paulo encontrou de fazer referência a um fato histórico, né? O fato histórico é o nascimento de Jesus. E isso nós temos narrado nos evangelhos segundo Mateus e segundo Lucas apenas, né? O evento, a chamada natividade, quando Jesus vem e nasce como um ser humano aqui na terra. Nasce um bebê de uma mulher virgem, ele é o rei de Israel, ele é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. O evangelho segundo João vai contar de uma forma bastante resumida, quando diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Também está falando dessa vinda de Jesus ao mundo, dizendo apenas numa linha, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí Paulo, aqui em Filipenses 2, ele tece de uma maneira majestosa uma realidade que a humanidade não viu, que nós não vimos isso. O que se viu naquela época foi um menino nascer, foi um menino na manjedoura, foram anunciações de anjos, né? Foram o tal dos magos, né? Que chegam com presentes, viram pastores adorando. Isso é um fato histórico, né? Isso foi visto. Mas o que Paulo está falando em Filipenses 2, 5 a 11 é aquilo que ninguém viu. Ele está falando das implicações da encarnação do Cristo. Nós não vimos isso, nós não sentimos isso, nós nunca sentiremos isso, né? Porque nós não somos deuses, nós nunca vamos entender em toda a dimensão o que significou o Cristo vir ao mundo. Por isso eu queria, nesta noite aqui, antes da gente ouvir essa cantata que as crianças com certeza têm preparado com excelência, eu queria pensar um pouco nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Eu quero fazer apenas dois destaques que nós temos nesse texto aqui. O primeiro destaque é um destaque teológico, é um destaque mais técnico, mais bíblico. É mais fácil para nós pensar o que significa o Natal para nós, não é? O que é o Natal para nós? É mais fácil pensar nisso. Mas é mais difícil pensar no que significou para Jesus deixar os céus e vir aqui na terra. Na verdade, nós estamos interessados nisso, né? O nosso interesse maior sempre é pensar em salvação, pensar no bônus, não é? No presente, pensar como é bom a gente poder hoje usufruir dessas festividades
ainda que a gente use coisas como árvores de Natal, troca de presentes e tudo mais, a gente saber o sentido do Natal, né, que é o nascimento de Jesus, isso é interessante para nós, e a gente está acostumado a fazer isso. Mas nós não estamos acostumados a pensar o que significou para Jesus isso. Observe como Paulo descreve. Ele diz que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas, Paulo diz assim, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo define Jesus como Deus esvaziado, o Deus que se auto-esvaziou. Ele não esvaziou ninguém, ele esvaziou a si mesmo. Ele não tirou nada de ninguém, ele tirou coisas de si. Abriu mão de algumas coisas para estar aqui. O tornar-se como um homem envolveu um auto-esvaziamento. Jesus não era alguém que pensava ser Deus, ou alguém que tinha o desejo de ser Deus. Paulo diz que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que esse ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar, mas pelo contrário, ele se auto-esvaziou disto. Ele vem e se torna semelhante aos homens. É preciso que entendamos isso para darmos a correta valorização a esse período natalino. Porque senão a gente fica só pensando naquelas coisas que nós temos, né? As coisas que nós recebemos de Deus. Mas não pensamos o que significou isso para o Jesus, né? Descer lá do céu, vir aqui na terra. Agradeça a Deus por isso nessa noite. Agradeça a Deus. Deus, eu nunca pensei no que significou para o Senhor fazer isso. Para nós sabemos o que significa, né? Ter a salvação, ter acesso à salvação, cantar músicas de Natal, rever textos que contam um fato histórico. Mas nós não pensamos que Jesus é o Deus esvaziado. Mais que isso, no verso 8, Paulo destaca que Jesus é o Deus humilhado. Quando ele diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Repare que Deus não apenas se tornou homem, ele se tornou menos que um homem. Ele não se tornou um homem comum, ele se tornou um homem humilhado. E ele se tornou um homem humilhado que foi morto como um criminoso. Foi morto entre criminosos, não é? E foi tido como um criminoso. Já imaginou o que é isso, né? Hoje pela manhã o pastor Luciano dizia que o Salmo 19 fala da palavra de Deus, né, como pura, santa, verdadeira, dizendo que essas coisas, essas qualidades da palavra de Deus são qualidades de Deus, né? Deus é puro, verdadeiro, honesto, né, e tudo mais. Se Deus é assim, o que significou para Deus ser crucificado entre dois criminosos e as pessoas olhando para ele como se ele fosse um criminoso? É o Deus humilhado. Jesus é o Deus que se esvaziou, o Deus que se humilhou. Se torna um ser humano, mas um ser humano subclassificado, rejeitado, criminoso, oprimido, exposto nu numa cruz, ao lado de dois homens que eram comprovadamente criminosos, mas ele não. Esse é um destaque teológico, entenda isso, valoriza isso, agradeça a Deus por isso, né? Não fica olhando para o Natal como só um bebê numa manjedoura, cercado de magos que vêm lhe dar presentes, de pastores, não é? Não fica com presépio na tua cabeça.
uma vaquinha e um burrinho cheirando, né, o Jesus bebê. Mas pensa nas implicações para Deus. O que significou para Deus? Deus vem lá do céu, se torna homem, e um homem que é julgado como criminoso. Jesus é o Deus esvaziado, o Deus humilhado. Mas eu também quero fazer um destaque prático aqui. O texto começa lá no verso 5, com uma exortação que é inegavelmente prática. Paulo começa dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O Natal vai ser significativo para você se você imitar a Ele. Imita Ele. Imita o Deus esvaziado, ao Jesus que, sendo Deus, não se agarrou a isso, mas se humilhou ao ponto de morrer como um criminoso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, a mesma. Se para Deus foi possível fazer isso, por que para você não é? Que dificuldade que você tem de se humilhar, de reconhecer os seus erros, de pedir perdão, de se curvar diante de alguém, de dizer: olha, eu estava errado, você está certo, eu me equivoquei. Por que você tem tanta dificuldade de fazer isso? Paulo está dizendo: seja a atitude de vocês, humanos, pessoas comuns, cristãos, a mesma de Cristo Jesus. Ele teve que fazer isso, mas ele fez para nos deixar um exemplo, um modelo de como se deve viver. Esse é um destaque prático que eu queria fazer. Pensa nisso. Imite a Ele. O contexto da carta que Paulo estava escrevendo aos Filipenses aponta para pessoas que tinham dificuldade de se humilhar. Os versos anteriores, imediatamente anteriores, os versos 3 e 4, Paulo vinha dizendo assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas façam humildemente, e humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E você vai, se você ler a carta mais adiante, você vai se deparar com duas mulheres que Paulo vai dizer: eu rogo a Sintique e a Evódia, pense concordemente no Senhor, se unam, né? Paulo estava chamando esse modelo superior, de Deus se humilhando, para encorajar, para motivar aqueles irmãos a corrigirem os relacionamentos, a se humilharem. Época de Natal, de fim de ano, quando a gente vem, são as sobras das energias da gente, né? Você está cansado de viver nessa época, não está? Morrendo de vontade de tirar férias, de descansar, de relaxar. Mas é um momento para corrigir as relações que nós temos entre nós, né? Seja a sua atitude igual a de Jesus. Se Deus pôde fazer isso, você também pode. Isso é Natal bíblico. Essa é a coisa mais prática que você pode fazer nesta noite. É pensar que você não pode vir num culto como esse, com tanta gente assim, e ignorar as pessoas. Você não pode ouvir essas crianças de um modo singelo, honesto, sincero, de coração aberto. Elas vêm aqui e apresentam. Toda vez que a gente vê criança apresentando, é um misto, né? Você se emociona, você ri, você acha engraçado. Elas erram, não estão nem aí, né? Tem aquelas que ficam aqui na frente dando tchauzinho para todo mundo, assim. Elas não têm a maldade que nós adultos temos. Para elas está tudo bem, elas estão fazendo o melhor delas, né?
Mas nós temos que nos deparar com circunstâncias assim e pensar: eu posso ter a atitude que Cristo Jesus teve. Eu posso também me esvaziar. Entenda, não é que Deus está querendo te dizer, e nem eu também, que você não é nada, que você não significa nada. Talvez você seja autoridade. Continue sendo, mas você pode se esvaziar disso. Talvez você seja inteligente, de verdade, e causa admiração nas pessoas à sua volta, mas você poderia se esvaziar disso. Talvez você seja importante, de verdade. Você tem um destaque no lugar onde você está, onde você trabalha, ou nessa cidade. Continue sendo importante, mas você pode se esvaziar da onde você está para ter atitude semelhante àquela que Jesus teve. Talvez você esteja certo naquilo que você está considerando no conflito com outras pessoas. Você é a parte correta. Mas você pode se humilhar. Você pode dizer: eu vou ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que também estava certo, mas deixou-se ser crucificado para nos dar um exemplo que muitas vezes eu posso ser alguém importante, alguém inteligente, alguém correto, alguém justo, mas eu posso me esvaziar, eu posso me humilhar. E quando eu faço isso, a semelhança do que aconteceu com Jesus, ele me exalta sobremaneira, que o próprio Jesus ensinou quando estava aqui na terra: todo que se humilha será exaltado. Amém? Pensa nisso. Pensa do modo teológico mais profundo que Deus fez por nós. Mas pensa do modo prático mais singelo: eu preciso ter a atitude que ele teve.